Olá, voltei de novo. Lembra que na aula passada eu disse que a gente ia falar sobre a construção das cidades, da aldeia à cidade. Mas por que da aldeia? É porque naqueles tempos, hoje a gente chama aqui, trazendo para nossa realidade como se fosse povoados, mas lá naquele tempo da pré-história, então eles formavam-se aldeias, iam se juntando as aldeias até que se formava a cidade. Mas atenção, porque nesse conteúdo, após o término dele, a gente vai brincar um pouquinho sobre causa e consequência. Então é muito importante você prestar atenção em tudo que a gente vai falar aqui agora e depois, no final, a gente vai brincar de causa e consequência, tá bom? Vamos ver aqui, o crescimento das aldeias, página 146. Esse pessoal, eles foram se juntando ao redor do rio Nilo, lembra do rio Tigres e Eufrates, lembra lá? Eles estavam se juntando lá, todo mundo por conta do rio, porque vinha as cheias e que baixava e a terra ficava adubada, pronta para a agricultura. Aí, como é que se deu essa chegada da cidade nessa aldeia, por exemplo? É que eles foram começar a produzir e já estavam produzindo além daquilo que era próprio do sustento deles, estavam produzindo mais, então mais gente ia chegando e consequência disso é que as famílias iam aumentando, eles estavam melhores de saúde, então a família ia aumentando, com tudo isso a população começou a crescer e com a população crescendo surgiu então a cidade. Veja bem que aqui a gente tem alguns instrumentos, na página 147, deu uma pequena olhada. Temos aqui uns instrumentos, mas que instrumentos mais estranhos. Gente, eles não tinham a tecnologia que tem hoje, então eles iam fazendo os equipamentos, os instrumentos deles com tudo aquilo que eles achavam na natureza. Por exemplo aqui, essa aqui é uma foice feita de pedra e pau, pedra e madeira. Porque eles perceberam que a pedra cortava, então para eles juntaram a pedra com a madeira para que eles pudessem cortar as árvores, para que eles pudessem fazer derrubadas, pudessem cultivar ali naquele lugar. Eles perceberam também que se colocassem uma pedra grande e usasse essa de cima para passar sobre o arroz, por exemplo, eles iam tirar a casca do arroz mais rapidamente. Então eles iam adequando o que eles achavam na floresta para a realidade deles, traziam e usavam a favor deles. Eles iam fazendo, criando coisas. Vocês acham que, por exemplo, o facão hoje, lá naquele tempo, era dessa maneira? Não, eles usavam pedra, porque era o único objeto cortante que eles tinham disponíveis. Então, eles foram criando, foi aí que começou-se toda a criação, né? Eles começaram a criar essas ferramentas e com o tempo vai se aperfeiçoando, vai melhorando, assim como é hoje de chegar nas nossas tecnologias. Naquele tempo não existia, mas com a necessidade de cada povo que vai chegando, que vai aumentando, vai se criando novas ferramentas. Temos aqui também um caldeirão. Eles precisavam preparar aqueles alimentos. Eles descobriram que cozinhando aqueles alimentos eles ficavam mais gostosos. Então eles iam fazendo com pedras, eles iam fazendo de barro. Então eles usavam tudo que tinham disponível para criar. Temos aqui também um machado que é parecido com a foice, eles usavam também um pedaço de madeira e uma pedra para poder cortar. E também tem uma coisa muito importante, como eles viviam em aldeias, tinha sempre um chefe. Em todo lugar que a gente vai hoje não precisa ter alguém ali que coordene, criando. Hoje, por exemplo, o país tem um presidente, o município tem um prefeito, então sempre tem alguém como líder para conduzir aquele povo. Nas aldeias não era diferente, eles também tinham líderes. Mas quem eram esses líderes? O chefe de família, o pai, aquele que botava comida em casa. Então ele era o chefe da família, era dele que partiam todas as comandas para que eles vivessem em harmonia, buscando aquilo que era necessário para a sobrevivência deles. Já aqui na página 148, eles estar falando sobre os excedentes, as comidas que já estavam passando, que eles começaram a produzir. Então, com a produção, aumentou a população, cada dia produziam mais e mais, então já estava passando do sustento deles, eles não consumiam tudo aquilo que eles produziam.
Mas, por exemplo, tinha alguém aqui do lado que produzia uma coisa que ele não tinha. Então, o que eles faziam com essa produção excedente? Eles começaram a troca. Foi nesse momento que começou a questão da troca, que hoje em dia a gente não tem muito essa troca, mas a gente tem a compra e venda, que não deixa de ser uma troca também. Para eles começaram trocando alimentos. Ah, você tem isso e eu não tenho, então eu te dou isso aqui, tu me dá isso aí, para a gente poder ficar equilibrado, para que todos vivam bem. Então foi nesse tempo que começaram as trocas. Aí é que com o aumento da população vai se expandindo, vai crescendo e os povos começaram a denominar cidades. Já não era mais só uma aldeia, já tinha ali uma cidade. Veja bem que aqui ele fala também que nesse tempo elas eram mais ou menos parecidas. Mas lembra que quando a gente estava estudando sobre bairro, cidade da atualidade, elas não são iguais. Naquele tempo também não eram iguais, elas tinham mais ou menos as mesmas características, mas cada uma tinha aquilo que era só dela, tinha uma coisa específica só dela. Então, desde esses tempos, cada uma carrega suas próprias características, cada uma tem um modelo. E aí vai, de acordo com a população, vai aumentando a necessidade de cada uma delas, vai se formando de acordo com suas necessidades, a necessidade do seu povo. Não necessariamente. Lembra do planejado e do não planejado? Então, as aldeias é um modelo de cidades não planejadas. Elas foram surgindo espontaneamente, não era nada planejado. Então a gente já sabe agora que as primeiras cidades não foram planejadas. Agora que a gente já sabe um pouquinho aqui das primeiras cidades, vamos brincar de causa e consequência? Olha só como vai funcionar a nossa brincadeira. Eu vou falar uma causa e vocês vão me dizer uma consequência dessa causa. O que aconteceu por causa, qual foi a consequência dessa minha causa? Lembra que eu sempre falo nas aulas que tudo que eu faço tem uma consequência. Então, o que eu faço é uma causa. Dependendo do que eu faço, tem uma consequência, que eu também vou ter que lidar com isso. Se eu sou uma pessoa educada, consequentemente, eu terei mais respeito das pessoas. Se eu sou uma pessoa mal educada, consequentemente, as pessoas não irão me respeitar. Então, causa e consequência, certo? Vou colocando aqui, vocês vão preencher para mim a consequência. Vou colocar a causa e vocês vão me falar uma consequência de acordo com o que nós estudamos das primeiras cidades. Não é para a nossa realidade de hoje. É lá de acordo com todo esse texto que a gente viu, da 146 a 148, certo? Veja aqui, maior produção agrícola. Lembra que eles começaram a crescer, começaram a plantar mais. Qual foi a consequência disso? Tem uma consequência. Então, vou colocar aqui, maior produção agrícola. Vocês vão me colocar para mim no seu caderno. Vocês podem escrever aqui. Maior produção agrícola. Vocês vão escrever a consequência dessa produção agrícola, dessa maior produção agrícola. Escrever no caderno de História e Geografia, certo? Agora, vou colocar aqui mais uma. Aumento do número de famílias. Vocês podem escrever essa parte aqui também, lá, separando assim, ó, causa e consequência. De um lado vocês colocam a causa e na frente vocês colocam a consequência. Aumento do número de pessoas. Isso aqui também não deixa de já ser uma consequência, mas ele também tem uma causa, tá bom? Ele não deixa de ser uma consequência desse desenvolvimento de sociedade, mas ele também tem uma outra consequência. E a última causa que eu vou colocar aqui para vocês é sobre a produção excedente. Lembra? Estava sobrando? Essa é a causa. Eu quero saber a consequência que isso teve na vida daqueles povos. Produção excedente.
são 3 causas e vocês vão me dar 3 consequências. Escreva isso lá no seu caderno de História e Geografia. Lembre-se, margem, cabeçalho, História e Geografia da página 149, tá bom? Aí eu já sei direitinho e vocês também mantêm organizado o caderno de vocês. E vamos fazer também a atividade 2 da página 149. É muito fácil, gente. 2 questões de marcar. Então é muito fácil. A atividade de hoje de História e Geografia vai ser causa e consequência e essa atividade de marcar aqui da 149. Aqui, assinale somente os elementos relacionados às transformações que levaram as aldeias a se tornarem cidades. Tudo a ver com o nosso conteúdo. O que fez com que essas aldeias virassem cidades? Vocês vão marcar as alternativas, não quer dizer que seja só uma. Tem mais de uma, então você vai marcar aquelas causas realmente que levaram à transformação. Na questão 2, imagine que você foi transportado para a Mesopotâmia. Lembra? Presta atenção, fechou os olhos, eu estou lá naquele tempo da Mesopotâmia, lá entre aqueles rios, não tinha nada do que tem hoje, lá era só as pequenas casas, estava começando tudo. Se teletransporta para lá. Agora, pense em cada situação apresentada a seguir e assinale a alternativa que corresponde ao que você faria. Vou marcar só uma, tá bom? É a alternativa. Você chegou em uma aldeia e em poucas horas precisa colher uma grande quantidade de grãos para alimentar a família. A melhor coisa a fazer é utilizar. Lembra das ferramentas que eles precisavam, que eles iam adequando aos que eles tinham lá disponíveis, iam fazendo os próprios instrumentos? Então, você pegaria uma enxada de madeira, a foice de madeira e pedra talhada, o caldeirão de terracota. Qual vocês usariam para poder colher mais rapidamente aquela grande produção? Pense aí e marque só uma. Letra B. Você descobriu que a produção de excedente na aldeia e é necessário saber o que fazer com ele. Quem você deve consultar para decidir? Lembra do chefe que eu falei? Que hoje a gente temos aqui os nossos chefes, mas naquele tempo também eles tinham os chefes deles. Imaginam quem é que vocês iam consultar para poder saber o que fazer com a produção excedente. Marque aí. Sobre o que fazer com o excedente de produção, qual foi a decisão tomada? O que eles fizeram? O que eles faziam naquela época? Eles jogavam fora, distribuíam para os pobres ou faziam trocas? Marque aí e me mande essa atividade, tá bom? Beijinhos, até a próxima!